Fala pessoal, a gente tem aqui uma questão típica da síndrome de Alport, né? Então, um paciente jovem, 16 anos, que está em investigação devido a um quadro aqui de hematúria macroscópica, ele apresenta uma albuminúria, né? Então, uma hematúria no paciente com proteinúria, com albuminúria, leva muita gente a pensar em uma hematúria glomerular. Além disso, esse paciente possui, na sua história clínica, uma hipoacusia neurosensorial bilateral, ou seja, uma surdez neurosensorial. Isso possui o histórico na sua mãe, que está acompanhando na unidade básica de saúde por conta de uma hematúria, né? Mostrando realmente que eu tenho uma hematúria glomerular de origem familiar. Esse paciente possui uma investigação mais ampla, ó, e já realizou aqui a biópsia renal, que identificou uma glomerulosclerose focal e segmentar na microscopia óptica, e quando foi para a microscopia eletrônica, foi observado irregularidades de espessura na membrana basal glomerular, com áreas de afilamento e outras áreas de espessamento, além de lamelações. E aí com retração de podócitos. Então, o quadro clínico todo direcionando a gente a pensar no diagnóstico da síndrome de Alport. A gente não pode ter muita dúvida disso. E a pergunta da questão é direcionada a questões relacionadas à síndrome de Alport. Então, aqui o primeiro item, ó, coloca aqui. A manifestação ocular comumente associada é o lente-conus. E realmente, a gente sabe que classicamente o lente-conus anterior é descrito como presente na síndrome de Alport. Apesar dessa ser uma manifestação rara na população geral, nos pacientes com síndrome de Alport tem um risco maior de desenvolver a lente-conus anterior, por isso que quando a gente dá o diagnóstico do paciente com síndrome de Alport, a gente encaminha para o oftalmologista para ele avaliar se realmente existe esse acometimento no paciente com o síndrome de Alport, tá? Então essa aqui é a resposta da questão. Mas vamos aqui para os outros itens, ó. O item 2 coloca que é a doença renal familiar mais comum em pacientes do sexo masculino. Aqui tem uma pegadinha, tá certo? Apesar dela ser, a síndrome de Alport, ser classicamente uma doença ligada ao X e acometer mais homens, a gente não pode dizer que ela é a doença familiar, hereditária familiar, mais comum em homens, porque realmente em homens a doença renal hereditária mais comum é a DRPAD. Então isso aqui é uma pegadinha para a gente não cair. Aqui o item 3 coloca, ó, as mulheres da família não evoluem para a insuficiência renal. Esse aqui também é um erro conceitual importante. A gente sabe que nas doenças ligadas ao X, a mulher classicamente ela possui um cromossomo X saudável e o outro cromossomo X que é carreador ali da mutação, e ela acaba não desenvolvendo uma doença mais grave porque ela tem o outro cromossomo X para contrabalancear ali. Então, ela muitas vezes não desenvolve a doença, mas ela passa o cromossomo X para os seus filhos do sexo masculino, que por só terem um cromossomo X, e se esse cromossomo X for doente, ele vai desenvolver a doença. Porém, o que a gente sabe hoje é que essas mulheres portadoras de cromossomo X com a mutação, apesar de elas não desenvolverem uma doença grave, elas vão ter manifestação clínica, no caso da síndrome de Alport, elas vão ter uma hematúria, e em alguns casos podem evoluir para a insuficiência renal crônica. Claro que essa insuficiência renal crônica ela é mais branda, ela não se compara com os indivíduos do sexo masculino que desenvolvem a lesão renal, mas elas podem desenvolver insuficiência renal crônica e às vezes pode até evoluir para a diálise numa fase mais avançada da vida, tá certo? Então, esse item aqui ele é errado por esse motivo. E aqui o último item coloca, ó, a maioria dos casos está relacionada ao cromossomo X por mutações no colágeno 4A3. Então a gente deve lembrar, quando a gente fala de síndrome de Alport, a gente fala de mutações das cadeias alfa do colágeno 4. Então o colágeno 4 ele é formado pela cadeia alfa 5, alfa 4 e alfa 3. Então tudo que a gente fala de síndrome de Alport ligada ao X é mutação do colágeno 4 na sua cadeia alfa 5. Tá? Então, doença ligada ao X está relacionada à cadeia alfa 5. Então, por isso que esse item aqui está errado. Porém, a gente não deve esquecer que a síndrome de Alport também pode desenvolver por mutações no colágeno 4 nas cadeias alfa 4 e alfa 3. E nesse caso aqui, o padrão de herança não é ligado ao X, vai ser um padrão autossômico dominante ou autossômico recessivo. Então, a síndrome de Alport ela é complexa porque ela tem um padrão digênico, né? Ela pode se desenvolver relacionada ao X, ela pode se desenvolver com caráter autossômico dominante, autossômico recessivo. Então, cada vez mais a gente vem aprendendo e é uma doença que tem um genótipo que pode variar e um fenótipo também que é muito amplo. Por isso que muitas das doenças renais crônicas que a gente classificava antes como uma DRC indeterminada, hoje estão aparecendo como relacionadas ao colágeno 4. A gente vem aprendendo muito sobre essa doença. Mas é uma questão bem interessante, bem ampla, para a gente abordar o tema de modo de transmissão e características clínicas no paciente com síndrome de Alport.